Ô glória, louvado seja o nome de Jesus. Que bênção. Suzana de Portugal. Glória a Deus. Suzana, esse que eu tô agora é harpa cristã. É um inário. É muito utilizado pelas Assembleias de Deus aqui no Brasil. E tem hinos muito bonitos, tem hinos muito envolventes e que nos fazem nos ligar no céu. Tem um que eu gosto muito, fez parte e faz parte, né, de vários momentos da minha vida. É... 141. Vê como é a letra desse hino para mim é muito marcante. Muitas vezes já cantei ele chorando, momentos especiais da minha vida, e eu sempre lembro dele. 141 é Guia-me sempre, meu Senhor. Amém? É, aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz por mim feridas sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz. Rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir. Descanso e paz me faz sentir. Doce é a mim o teu querer. Gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz. Rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor, sentindo perto a sua mão. Posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz. Rege-me em tudo, meu Jesus. Para seu reino me conduz pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz. Rege-me em tudo, meu Jesus. Oh glória, louvado seja o nome de Jesus. Eu não sei você, mas
Estou sentindo uma presença tão gostosa do Senhor em nosso meio. Oh, glória! Louvado seja o nome de Jesus. Glória, 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 glória. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero trazer uma palavra da parte do Senhor para as nossas vidas. É muito importante que nós tenhamos a direção da palavra de Deus. E aí essa é a proposta daqui do nosso canal, do nosso perfil, é justamente ligar as pessoas a Deus, aproximá-las a Deus cada vez mais. Quanto mais nós aproximamos as pessoas a Deus, mais elas são abençoadas. Por este motivo, esse é o nosso propósito de estarmos aqui, não apenas no 459, mas todas as vezes que fazemos aí live com vocês, tanto na quinta-feira, no 459, como nos finais de semana, nossos estudos aí, que eu denominei como como ser amigo de Jesus. É o nosso estudo, justamente porque isso aqui é o que diz a palavra. E aí eu quero hoje parar para meditar em Salmos 119, que é o salmo que exalta a palavra. A partir do verso... Lembrando que Salmos não tem capítulos nem versículos. São salmos e versos, porque os salmos são cânticos, então não tem capítulos, são salmos. Salmos 119, verso a partir do 9, que diz assim a palavra do Senhor. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor. Ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Folgo mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Alegrar-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Glória seja dada ao nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, Márcia. Então, nós estamos aqui diante de um texto que justamente revela como é que pode se guiar a vida de um jovem no Senhor. E isso é uma das lições que mais nós devemos ter consciência dela. Ok? Como se desviará do caminho mau, do caminho do pecado, do caminho errado? Como se desviará com a tua palavra? Então nós vamos observar alguns exemplos e trazer esses exemplos à tona para que isso possa ficar muito mais fresco em nossa memória, muito mais palpável para os nossos dias, porque a palavra do Senhor, ela é a bússola que mostra-nos o norte, que mostra-nos o caminho, que mostra-nos onde devemos colocar os nossos pés. Se nós olharmos para personagens bíblicos, poderíamos trazer inúmeros exemplos aqui, mas
eu gostaria de me ater ao pleno e completo exemplo de Jesus. Certo? O pleno e completo exemplo de Jesus. Jesus foi o exemplo mais exato do que se fala nesse texto aqui que acabei de ler. Jesus foi o pleno e mais completo exemplo que podemos tirar aqui para exemplificar isso que o salmista fala neste contexto. Por quê? Porque desde a sua nascença até a sua adolescência, que não foi mencionada nas escrituras, mas que um ponto mostra que é justamente quando Jesus foi apresentado ali no templo aos 12 anos, que é quando os judeus se tornam maiores. Então imagine se Jesus, aos 12 anos, está pronto para cuidar das coisas do Pai, como ele mesmo bem falou, deixando ali Maria e José irem embora e ele ficar ali no templo e os doutores da lei se maravilharem com aquilo que ele falava. Então é muito importante de nós observarmos que em toda a plenitude da vida de Jesus aqui na terra, foi isso aqui que está descrito na palavra do Senhor. Foi colocando a palavra como regra de fé e prática, foi colocando a palavra como direção, como norte para a sua vida. E isso é um exemplo importante de termos, porque, claro, como eu bem falei na oração, cristianismo não é uma religião. Não é uma religião. Quem pensa que é uma religião se engana. Cristianismo é lifestyle. Por que lifestyle? Porque é estilo de vida. Quando você vai observar a palavra, você vai dizer que nós devemos andar como ele andou. Opa, sinal, exemplo. Andar como ele andou. Seguir os seus passos. Imitá-lo. Veja se não é o lifestyle de Jesus. Então, quando nós nos atemos ao exemplo de Jesus, nós vamos perceber que as nossas vidas elas serão muito mais simplificadas. Porque Jesus não veio para complicar. Ele veio para descomplicar. Toda complicação que você vai observar na nossa vida, ela sempre é ideia humana. Sempre. Sempre é ideia humana. Afastamento de pessoas, distanciamento de pessoas, e eu não estou falando nem em momento de estado de saúde, como a gente tem passado, eu estou falando de distanciamento mesmo, porque imagine você, eu já ouvi inúmeros exemplos, e claro, eu particularmente sou um exemplo disso, quando você sai de uma instituição e vai para outra instituição, você imediatamente é negado, jogado fora pelos irmãos que estão ali na outra denominação que outrora você fez parte. Então veja que essas pessoas não pararam para observar a palavra. Porque o que Jesus, na verdade, nos instruiu e nos ensinou foi andar como ele andou. Não foi andar como uma instituição religiosa diz que você tem que andar. Foi andar como ele andou. E claro, se andar como ele andou, vai ser pleno, vai ser autêntico, vai ser real a sua ligação para com Deus. Quando você maqueia isso, certo? Isso faz com que você não viva a palavra na sua plenitude. Não viva. Porque a nossa maior preocupação, o nosso maior cuidado tem que ser justamente isso que diz aqui. No Salmo 119, como purificará o jovem o seu caminho? Não é indo para a igreja, a Assembleia de Deus, para a Batista, para Deus é Amor, para A, B, C, D, E, F, G, enfim. Que ir é uma bênção? É, mas não é a plenitude do que Jesus realmente falou. Não é.
A plenitude do que Jesus nos ensinou é seguir os seus passos. E como é que eu sigo os seus passos? O salmista diz aqui: de todo o meu coração te buscarei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então veja que não é instituições, é a palavra. Se todos nós que professamos a fé em Jesus nos ativéssemos apenas na palavra, não teríamos divisões, pelo menos no cristianismo. Se nos ativermos apenas a palavra, não teríamos divisões entre os cristãos. Não teríamos divisões entre as religiões que professam a mesma fé em Jesus Cristo. Como, por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui. A Deus é amor, crê a mesma coisa que a presbiteriana, crê a mesma coisa que a batista, crê a mesma coisa que a Assembleia de Deus, crê a mesma coisa que a Renascer, enfim, e tantas outras. Mas por que é que há divisão? Porque elas não se atêm única e exclusivamente à palavra de Deus. Se todas se ativessem à palavra de Deus, elas já eliminariam toda e qualquer divisão que houvesse entre os irmãos. Nós seríamos irmãos autênticos, reais, visíveis. Nós seríamos muito mais unidade se nós nos ativéssemos à palavra. E este exemplo, ele não é tido apenas em um texto isolado da palavra de Deus, lido aqui por mim. Ele é tido por todo o exemplo que é Jesus, que é justamente a fundamentação do cristianismo. Porque o que é o cristianismo se não um lifestyle? O que é se não um lifestyle? E é claro que é, porque os primeiros que foram chamados de cristãos foram os irmãos que estavam ali em Antioquia, e eles foram chamados de cristãos simplesmente porque andavam como Jesus andou. E não apenas em vestuários, em vestimentas. Eles andavam em plenitude. Eles falavam do mesmo jeito que falavam, é tanto que Pedro é reconhecido pela forma de falar. Veja que coisa interessante. Pela forma de falar. Então, era o comportamento de Pedro que lhe denunciava como um servo de Jesus. Não era a forma de se vestir, porque ele estava vestido igual aos outros judeus. Então, veja como é interessante. E esse lifestyle de Jesus não fala a respeito de vestuário. A única coisa que a Bíblia fala a respeito de vestuário, de vestimentas, é com relação à prudência. A prudência. Quando nós vemos aí pessoas que professam a fé em Jesus, principalmente mulheres, né? Que isso eu acho que é a maioria do problema. Mulheres que se vestem igual piriguete, igual prostitutas, e dizem professar a fé em Jesus, elas não estão no lifestyle de Jesus. E isso não tem nada a ver com instituição A, B ou C, não. A gente só precisa ter consciência de que nós não devemos nos adornar como pessoas do mundo. E quando eu digo pessoas do mundo, é como é que um cristão vai se vestir parecido com prostitutas, com meretrizes. Quando o apóstolo Paulo, por exemplo, repreende as mulheres por atavios, por coisas que elas usavam, é porque elas estavam justamente se vestindo ou se aparelhando como as prostitutas da época.
Então não é especificamente aquilo, não é, a mulher não pode usar brinco. Qual o problema? Brinco é uma coisa natural. Eu acho que mulher não pode ser vulgar, ela não pode ser objeto de desejo. Isso sim, é que a mulher precisa ter cuidado, é não ser objeto de desejo. E aí, por que eu estou falando isso? É porque isso faz parte do contexto de lifestyle. Tem um livro que eu li, foi o primeiro que li quando me converti, achei que foi algo assim extraordinário de Deus. O livro é Em Seus Passos, o que faria Jesus? Imagine que você tenha o cuidado de parar para refletir o que Jesus faria em seu lugar. Como ele se comportaria, o que ele falaria, como ele andaria, quais passos ele daria. Então, se você se ater a esse exercício de tudo que você for fazer, você imaginar como Jesus faria se ele estivesse em seu lugar, você vai ter muito mais facilidade de viver um cristianismo autêntico. E aí talvez você diga assim, mas Jesus não casou, qual o problema? Se ele tivesse casado, como ele se comportaria como marido, como esposa, como um filho, como uma filha? Como ele se comportaria nesse local, nesse momento, nesse status? E aí sabe o que é interessante? É que é justamente nessa hora em que nós observamos que se nós criarmos este hábito, este exercício mental de observar a nossa vida conforme Jesus viveria ela, pode ter certeza que nós teremos uma ajuda muito grande para chegarmos a esse consenso. E essa ajuda não é do pastor, não é do amigo, não. É de alguém que mora dentro de você. É o Espírito Santo, o Consolador, aquele que veio justamente para nos ajudar a encontrarmos justamente esse ponto chave que é esse lifestyle, que é o viver Cristo. Viver Cristo é o verdadeiro e autêntico cristianismo. Viver Cristo. Quando você for falar com alguém que não está vestido coerentemente, só faça essa pergunta a ela: Jesus se vestiria assim? Jesus diria estas palavras? Jesus falaria estas coisas que você está falando? Jesus se portaria desta maneira? E aí é muito interessante porque para várias coisas nós já temos exemplos materiais para isso, que é justamente a palavra do Senhor. Jesus se irritaria de coisas que estão sendo feitas erradas? Claro que sim. Jesus bateria em alguém? Claro que sim. Ele meteu o chicote dentro do templo. Então tem certas coisas que tem pessoas que acham, porque Jesus não faria. Faz. Se você se ater a andar, a buscar, a se comportar como Jesus faria em seu lugar, pode ter certeza que sua vida vai ser muito mais assertiva. E se você concorda, só diz um sim aí no comentário. Só diz um sim aí, se você concorda. Eu nunca tive nem um pingo de medo de ministrar a verdade, eu nunca tive um pingo de medo de falar a palavra como ela é, em nenhum momento da minha vida cristã.
E eu não vou mudar isso até que o Senhor venha me buscar. E aí que seja na minha morte ou que seja no arrebatamento, que eu acredito mais. E aí por que é que eu digo isso? Porque foi para isso que eu fui chamado. Eu fui chamado justamente para viver esse lifestyle de Jesus. E é estranho, é doloroso, é complexo, eu sei disso. Viver isso nesse mundo que nós estamos não é nada fácil. Não é nada fácil. Viver Cristo no mundo em que nós estamos, você precisa ter muitas convicções. Você precisa ter muita segurança no que você está fazendo. Quando eu em oração expressei, eu tenho técnicas para fazer o canal do YouTube bombar e eu ganhar muito dinheiro com ele, só é fazer Fuxico Gospel. Mas às vezes que eu fiz e que teve muito crescimento, eu tirei o vídeo do ar. Porque eu parava e dizia: isso não faz sentido. Não é esse o propósito. Não é para isso que eu criei o canal. Foi para instruir as pessoas no caminho do Senhor. Não foi para fazer fofoca. Quer lá saber de fofoca? Eu quero me ater àquilo que fui chamado. Eu fui chamado para instruir as pessoas na palavra de Deus. Instruir as pessoas no caminho. Ah, só vai ter meia dúzia. Não tem problema. Não tem problema. Eu costumo sempre colocar minha vida baseada em Noé, que foi um gigante. Um gigante. Foi o pai de uma nova geração. E ele pregou durante 100 anos e não se converteu ninguém. Então eu me atenho àquela condição. Se apenas uma pessoa for, beleza, tudo bem. Se apenas 2, 3, 4, glória a Deus. Mas esse não é o princípio. Não é a quantidade de gente. Não é a quantidade de gente. Mas sim a qualidade. Porque eu sei que se uma pessoa é fortalecida, o estrago que ela vai fazer no inferno. Eu vou criar um movimento aqui, vocês vão ver. Eu sempre gosto de trazer à tona o exemplo. Eu não sei se vocês já assistiram os 300, né, os espartanos e tal. Eu gosto de filme de época, né? E é um filme que eu gostei muito, porque é um filme que mostra a valentia de um povo em não se curvar. E eu tenho pedido muito a Deus para criar um movimento como aquele, de criar aqueles 300, sabe? E aí eu acho interessante porque o filme fala de 300, a Bíblia também fala de 300 que o Senhor escolheu. Então, esse movimento dos 300 é utilizado até em algumas denominações, mas de uma forma errada. O que, na verdade, nós precisamos são 300 que estejam no mesmo princípio e propósito que estavam aqueles 300 que foram escolhidos pelo Senhor lá com Gideão. E aí, quando nós pararmos para ver isto que realmente continha no meio daqueles 300 ali, nós perceberemos o quanto estes farão diferença nessa geração. E eu estou pedindo a Deus justamente um momento em que Ele me dirija neste sentido, para que nós possamos fazer um treinamento de apenas 300 pessoas, que eu possa instruí-las, que eu possa mostrá-las o que fazer, o passo a passo, de tudo o que pode ser feito, para que elas sejam exponenciais, falando no quesito espiritual das suas vidas. Mas o Senhor está preparando esse momento e nós vamos estar avisando a vocês, ok? Que
nosso momento de hoje fique como reflexão que Jesus foi o maior exemplo desse Salmo 119, porque toda a sua vida e seus passos foram pautados na palavra, e por isto, como nós professamos a fé em Jesus, e o que na verdade nós devemos seguir são os seus passos, são os seus exemplos, devemos nos ater à palavra. E é justamente por este motivo que é muito importante aprendermos a palavra e que ela esteja fresquinha em nossa mente para nós sabermos lidar com as circunstâncias da vida de uma maneira muito mais suave, muito mais plena, fazendo como Jesus faria se estivesse em nosso lugar. Em nosso lugar. Então que possamos ficar com essa palavra guardada em nossos corações e que possamos aplicá-la todos os dias das nossas vidas. Andar como Jesus andou, segundo a sua palavra. Por este motivo, eu hoje vim aqui para convidar você para este propósito, para andar como Jesus andou. Amém? Quero agradecer a todos vocês que participaram desde o início, a todos vocês que chegaram aí do meio para o fim. Que Deus continue abençoando as vossas vidas de uma maneira extraordinária. Que Deus superabunde as vossas vidas. Que Deus não apenas abençoe as suas vidas, mas também a de seus familiares, a seus maridos, esposas, filhos, pais, mães, enfim, a todos os seus familiares. Que a bênção do Senhor esteja sobre as suas vidas. E que o nome do Senhor seja glorificado nisto. Glória a Deus. Vou ficando por aqui. Tenham um ótimo final de semana. Lembrando que final de semana temos estudo da palavra de Deus. Amém? Comecei a falar sobre os 7 anos aí de tribulação. Não consegui terminar porque o Senhor mudou o destino da palestra, da mensagem. E aí trouxemos aí uma mensagem sobre depressão. Se você não viu, você pode ver, está aí no nosso Instagram ou também no YouTube. Tem uma playlist lá e você pode encontrar a playlist, está como discipulado e o tema do vídeo é depressão, certo? Então, se você tem alguém em sua família que está com depressão e quer algo da parte de Deus para a sua vida, mostre a ela aquele vídeo que eu acredito que o Senhor tocará a sua vida de uma maneira extraordinária. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Vamos agradecer ao Senhor por este momento e encerrar porque o dia começa de bênçãos, de bênçãos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela tua presença, pela tua instrução, pela tua palavra. Que ela possa ser o guia dos nossos passos, que ela possa iluminar os nossos passos, Senhor. Em nome de Jesus. Abençoe a todos aqueles que acompanharam, abençoe aqueles que verão esta live posterior a este momento e que o nome do Senhor seja glorificado nisto, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Santo Espírito seja com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe e até final de semana aí, se Deus assim nos permitir. Você que está aqui no YouTube, tchau, tchau.